Irmãos e amigos, que Deus abençoe a todos debaixo da graça de Cristo Jesus. Vamos continuar meditando na palavra de Deus que se encontra aqui no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, que diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhes disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Nós vemos algo interessante. Aqui o rei Ezequias tinha findado seus dias, ele estava enfermo, né? Deus mandou o profeta para avisá-lo, né, que ele colocasse a sua casa em ordem, porque ele ia partir. Só que quando ele viu o profeta Isaías, eu tenho certeza que ele pensou que o profeta ia trazer uma notícia de bênção, uma notícia de uma cura, de um milagre, né? Quando a gente vê um homem de Deus, quando a gente se aproxima de Deus, sempre quando a gente está enfermo, crê no milagre. Só que Isaías vinha trazendo uma palavra de sentença, né? Sentença de morte. E ali quando ele ouviu ali o que Deus tinha mandado dizer, que ele ia morrer, né? Ele se desesperou e começou a chorar. O profeta Isaías voltou, que já tinha feito a sua parte, mas ali o Ezequias voltou o seu rosto para a parede e começou a orar. E diz: Senhor, lembra-te que eu fui fiel. E ele começou a falar com Deus e citar o que ele tinha feito diante de Deus. Antes que o profeta Isaías saísse do pátio do palácio, Deus fala com o profeta e disse: volta e diz a Ezequias que eu vou dar a ele ainda mais 15 anos de vida. Oh Deus misericordioso, Deus quer ouvir a tua voz. Fala para ele o que tu estás passando. Fala para ele o que é que você está precisando. Naquele momento ali, o rei Ezequias, ele se desesperou, mas ele foi ao lugar certo, ao encontro da pessoa certa, foi ao encontro de Deus. E ele disse: Senhor, lembra-te que eu fui fiel a ti. E começou a relembrar o que ele tinha feito, e ali tocou o coração de Deus. E ele disse: Ezequias, você vai viver mais. Mandou o profeta Isaías voltar e trouxe para ele uma palavra de bênção. Não se conforme com palavra de maldição. As pessoas podem até nos amaldiçoar alguém, mas nós temos alguém que nos abençoa, que é Deus. Volte-se para Deus, que a maldição não vai pegar em nós. Ali era palavra de maldição, palavra de morte, palavra de juízo. Mas quando Ezequias se volta para Deus, Deus diz: olha, a palavra é de juízo, mas volta lá agora e leva uma palavra de bênção, porque ele está falando comigo. Então eu quero dizer para você, para nós, que nós estejamos cada dia mais com o desejo de se aproximar de Deus, porque se existe alguém interessado em falar conosco, é o próprio Deus. Se você der um passo para Deus, pode ter certeza, Deus vai dar 3 passos ao seu encontro. É o mais interessado em ouvir a sua voz, é Deus. Por isso muitas vezes Ele coloca nós em circunstâncias para que nós venhamos precisar unicamente dele, para que nós tenhamos um diálogo com ele. Então aqui a palavra que era de morte agora passou a ser palavra de bênção. E o interessante é que Deus deu mais 15 anos de vida e ainda sarou a sua enfermidade, ainda entregou os seus inimigos nas suas mãos. Oh Deus maravilhoso! Eu não consigo ficar sem Jesus. Não consiga ficar sem Jesus. Se aproxime dele através da palavra. Muitas vezes nós não cremos, mas nem tanto no homem, porque está havendo aí tanta discussão entre religião e religião. Eu quero dizer para você, Jesus nunca falou em religião, não. Ele sempre falou do Pai, sempre falou no caminho que é Ele próprio. Então vamos esquecermos mais da religião, porque a religião é boa, mas a religiosidade traz um grande prejuízo para a humanidade. E vamos se aproximar de Deus, vamos virar o rosto para a parede e vamos falar: Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença porque eu quero isso, eu quero aquilo e tal. E aí você se expressa para com Deus, e pode ter certeza que Deus não vai mandar dessa vez o profeta Isaías, mas o Espírito Santo é quem está lhe assistindo e vai ser ele que vai trazer a sua bênção. Então não desanime, Deus proverá. Confia em Deus, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aqui já estava certo que Ezequias ia morrer, mas Deus fez retroceder o profeta Isaías e voltou com a palavra de bênção. Eu trago para você esta palavra de bênção, que é a palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu
e a tua casa. Que Deus em Cristo nos abençoe, debaixo da graça de Cristo Jesus.